Então, estamos começando a transmitir o nosso programa mensal de perguntas e respostas, hoje com meia hora de atraso por problemas na transmissão. Então, vamos começar pedindo desculpas e esperamos que isto não aconteça mais. Primeira pergunta que temos aqui é: como poderíamos estar sendo mesquinhos espiritualmente? Bem, quando nós já conhecemos as leis espirituais e não as seguimos, então estamos sendo mesquinhos. E quando conhecemos as leis e não temos a disposição de segui-las, é porque temos medo da transformação. Se nós nos transformarmos, começarmos a nos transformar, não sabemos o que vai acontecer conosco, e há pessoas que têm medo da transformação. Então isto é uma espécie de mesquinharia diante das oportunidades que temos. A outra pergunta que nos chegou é a respeito de um sonho muito interessante. A pessoa sonhou que encontrou um baú cheio de moedas antigas e que algumas eram de ouro e outras eram moedas de madeira. Bem, primeiro, o baú é símbolo da memória humana. O baú, porque o baú geralmente tem coisas velhas e tudo, e aquilo então é o símbolo da memória humana. Agora, no nosso baú, então tem muita coisa. E esta pessoa sonhou que o dela estava cheio de moedas. Então, as moedas de ouro eram as recordações positivas que estavam guardadas no baú. E as moedas de madeira eram as negativas. E vamos ver se esse é um convite para trocar aquilo que está guardado nas suas memórias. Se daqui por diante consegue ter recordações mais positivas, para que este baú tenha só moedas de ouro. Os sonhos nos instruem muito, sabe? E é muito bom que a gente se abra para perceber o simbolismo dos sonhos, porque eles nos dão realmente muitas lições. E uma pessoa está perguntando como é que fazemos para os nossos pensamentos e as nossas atitudes não serem pautadas no egoísmo e na autodefesa, inclusive na prática espiritual. Se para nós não sermos egoístas e para nós não queremos nos defender tanto, se é necessário passar por provas e por penitências. Sim. Há dois caminhos para nós resolvermos nos curar até certo ponto do egoísmo, porque curar de todo o egoísmo é um pouco difícil. Mas há dois caminhos para nós curarmos o egoísmo. O primeiro caminho é o da compreensão. É a gente compreender que é egoísta, que isto não faz bem para o próximo, não é? E a gente acaba se trabalhando. E o caminho é a gente colocar o próximo sempre numa posição mais importante. É a gente cuidar mais do próximo do que de nós mesmos. Este é o caminho da compreensão. Agora, se nós insistimos na atitude egoísta, se nós insistimos nesta atitude de só pensarmos em nós, então se isto não é curado com a compreensão, vai ser curado pelo sofrimento. Então existem esses dois caminhos. E cada um que desenvolve o egoísmo
vai experimentar um tipo de sofrimento, dependendo do grau do seu egoísmo. E aqui uma pessoa está voltando a um determinado assunto e nos perguntando qual é o benefício que traz a castração para os animais, porque ela soube que os animais castrados se tornam mais domésticos e que entram mais declaradamente numa linha humana, uma linha de imitar o homem, não mais do que o animal que não é castrado. Então, a castração faz com que a energia do animal, a potência do animal, não fique localizada na sua área sexual. Mas o animal sendo castrado, a energia vai mudando de posição e vai entrando por outras áreas do animal, como por exemplo, áreas cardíacas, a área da cabeça, não é? E isso então vai mudando o temperamento do animal. Agora, para a gente receber uma explicação destas, precisa que a gente seja compreensivo, porque senão isto normalmente não é muito aceito. E muitos pensam que o animal castrado está limitado no seu poder de vida, na sua criatividade e tudo isso. Sim, este é um assunto um pouco controvertido, mas se pode observar que o animal castrado, o animal que não tem mais aquela atenção voltada para a sua área sexual, tende a desenvolver a área mental. E embora ele naturalmente não tenha este caminho, mas o contato com o homem, o contato com o ser humano, e principalmente um ser humano que tenha interesse no desenvolvimento do animal, isto tudo vai lançando no animal o germe, certos germes na mente, não? E isto começando e isto desenvolvendo, começa a surgir dentro de certos animais, principalmente os animais que têm contato conosco, que temos alma. Então, isto começa a surgir no animal um embrião de alma, um embrião de ser psíquico. E isto é uma realidade. E esta mesma pessoa está perguntando se é correto nós usarmos cera de abelha para cosméticos naturais e se é permitido usar o mel das abelhas como alimento. Bem, aqui este é outro assunto bastante controvertido. Tudo aquilo que a gente retira de uma colmeia está fazendo com que falte para as abelhas, não? A não ser que a gente seja não só um bom apicultor, mas que a gente tenha uma sensibilidade para saber se ali certas coisas estão sobrando, certas coisas estão produzidas demais e se pode usar uma parte. Mas mesmo assim, quando se vai mexer numa colmeia, sempre há muita mortandade de pequenos seres. Então, espiritualmente falando, não se deveria usar não só produtos animais, mas muito menos os produtos das abelhas. Não é? Agora, como o produto das abelhas é muito precioso sob muitos aspectos, então, espiritualmente, seria permitido, quando sobra mel nas colmeias, você retirar o que sobra, não é? Mas só para usar em tratamentos de saúde ou em certos regimes alimentares. Quando uma pessoa precisa de um reforço, uma coisa assim. Porque senão o mel é algo que deveria ser deixado para as abelhas. Mesmo porque quando uma colmeia imigra, ou uma parte dela imigra, vai-se embora, nunca se sabe por que isso está acontecendo. Isto é um assunto
por mais que a gente pensa que o conhece, nós não os conhecemos bem não, sabe? As abelhas não são vidas que tiveram origem nesta terra. As abelhas são vidas que existem em um planeta muito mais evoluído do que a Terra, e é um planeta que é um dos regedores da Terra. Então este planeta nos enviou as abelhas, como nos enviou outras coisas que não vêm ao caso agora. Mas este planeta enviou as abelhas para cá para nos ensinar algumas coisas. E espiritualmente, elas foram enviadas para cá para que a gente aprenda com elas a viver em coletividade. Porque ali a organização coletiva das abelhas, a organização de uma colmeia, é algo que pode nos ensinar muitas coisas. Então as abelhas foram mandadas para cá por um planeta muito mais evoluído, não? E que foram mandadas para cá para nos ensinar muitas coisas. E assim como o reino vegetal tem muitas coisas a nos doar e que nós nem sabemos que elas existem, não é? Assim também o reino das abelhas teria muitas coisas para produzir na convivência conosco e que nós desconhecemos. Porque nós não temos o reino animal como nossos irmãos menores, ou nossos irmãos que estão num outro nível de consciência. Nós temos os animais e os temos em conta de outras coisas, como vocês sabem. E a doação, por exemplo, do reino vegetal, se nós conhecêssemos todo o potencial do reino vegetal, e se nós tivéssemos diante do reino vegetal uma atitude realmente fraterna, esse reino vegetal revelaria, ou nós descobriríamos no reino vegetal, remédios para todas as doenças. Na Terra não haveria doenças que não tivesse cura. Mas, por causa do nosso comportamento, do nosso relacionamento com o reino mineral e com o reino vegetal e com o reino animal, existem tantas coisas na Terra que não podem ser curadas. Mas o reino vegetal tem coisas para nos doar que acabariam com certas doenças incuráveis. E o reino mineral também. O reino mineral, por exemplo, não só com o uso de certas pedras, mas também com o uso da água. Nós usamos a água, mas não conhecemos a água realmente. Nós, quando usamos a água, nós não sabemos com o que estamos lidando. Entende? Então, a água tem muitas coisas que nós não descobrimos nela, tem muitas coisas ocultas para nós e poderia nos prestar muito maiores serviços. Mas nós teríamos que ter a água não só como algo que tem uma sensibilidade, porque a água tem uma sensibilidade. A água é um mineral muito sensível e a água tem ainda muitos segredos. Não que ela esconda os segredos, mas que nós não encontramos, não descobrimos, porque não temos um relacionamento correto com a água. E quando você pensa que o nosso corpo físico é água 70%, então veja o quanto nos faltaria para nos sentirmos mais irmanados com a água. Porque tendo tudo isso de água nas proporções do nosso corpo, teríamos que ter para com a água uma outra atitude. Temos uma relação com a água quase como temos com um animal. E parece, segundo aqueles que são sensitivos e que começam a conhecer a água, parece que a água sente tudo isso. E a água se transforma segundo a nossa atitude no contato com ela. Agora, com respeito ao reino animal, que para nós também é um reino que nós não temos muito em conta
como nossos irmãos menores, não? Mas temos os animais em conta como produtos, como objetos, como coisas úteis, não? E existe um DVD, existe um vídeo que faz parte de uma campanha nacional em favor da compreensão dos animais e que é um vídeo que pode ser obtido gratuitamente e que nós gostaríamos muito de anunciar isto aqui nesse programa. E quem quiser receber cópia deste vídeo, que se chama Campanha Nacional em Favor dos Animais, pode procurar pelo e-mail e o recebe gratuitamente. Pelo e-mail contato@servegano.com.br. E o produtor deste vídeo é uma criatura que se chama Vandir e que está à disposição para enviar gratuitamente para todos aqueles que o pedirem. E este vídeo é muito importante porque pela primeira vez a gente vê fotografado, a gente vê mostrado o tratamento selvagem que certos seres humanos dispensam ao reino animal. E o vídeo diz que se nós entrássemos um dia em um matadouro, veríamos coisas que nem acreditaríamos. Então estamos aqui anunciando estas coisas para que vocês tenham aonde buscar certas informações para eventualmente se limitarem a terem os animais como nossos irmãos menores, mas não como objeto de exploração. Isto é muito importante. E aqui existe uma informação também que não é naturalmente uma informação científica, mas que pode ajudar muito aquelas pessoas que são sensíveis e que gostam de estudar a vida. Aqui existe uma informação que é o seguinte: enquanto nós derramarmos o sangue animal, haverá guerras no planeta. Isto, os políticos e os economistas não sei se concordam com isso, mas se você tiver uma observação interna do seu mundo interior, você vai ter uma resposta para isso. Mas como a humanidade está sempre buscando evitar as guerras e não consegue, apesar de que há muito interesse não que haja as guerras, porque entre a indústria de medicamentos e a indústria bélica há um grande interesse que as guerras não acabem. Mas nós, que somos pessoas nem sempre bem informadas, não? Quando vemos uma guerra, atribuímos a tantos fatores. Mas há muitas coisas atrás de uma guerra, como vocês sabem. Bom, mas aqui existe uma lei que diz que enquanto você derramar o sangue animal, você pagará com o sangue humano. E como é que a gente paga com o sangue humano? São as guerras. De forma que nós precisamos pensar, precisamos refletir e precisamos, em muitas coisas, buscar as respostas em nós mesmos. Porque esta civilização é estruturada de tal maneira que certas respostas você não encontra nela mesma. Então, para você entender por que existem certas coisas, como por exemplo as guerras não terminam no planeta, não basta o interesse da indústria bélica e da indústria farmacêutica. As guerras não terminam porque nós derramamos o sangue animal. Então temos que pagar com o nosso sangue. Isto não vai mudar nesse ciclo do mundo, nós sabemos. Mas na nossa consciência pode mudar. Porque se na nossa consciência isso fizer uma mudança, isto reflete no universo. O universo percebe, o universo grava o que surge na sua consciência. Então, quando você muda a consciência, nem sempre é na esperança que as coisas se transformem na superfície da Terra. Mas quando você muda a sua consciência, isto contribui
para que haja transformações em outros níveis da Terra, como por exemplo na sexta dimensão da Terra, que é a dimensão onde vivem nossos irmãos intraterrenos, que vivem na sexta dimensão. Então, nós temos nesta mesma Terra certos exemplos, temos nesta mesma Terra uma irmandade, irmãos nossos humanos, só que não estão na terceira dimensão como nós estamos. Eles vivem na sexta dimensão. E lá, certas coisas são bem diferentes aqui da vida de superfície. Então, nós aqui estamos na terceira dimensão, onde certas coisas ligadas às leis materiais, ligadas ao plano moral, ligado ao plano espiritual, não tem tanto desenvolvimento como tem nas outras dimensões. E há seres evoluídos entre nós na terceira dimensão que já têm uma certa consciência na quarta dimensão e na quinta dimensão. Os intraterrenos vivem na sexta dimensão, que nós não temos alcance para chegar ali, por enquanto. E temos a sétima dimensão, que é para onde somos convidados a ir depois que desencarnamos, ou mesmo desencarnados em espírito, como estão nos mostrando e convidando os nossos instrutores divinos. E esta mesma pessoa que gostaria de saber como faz para amar a sétima dimensão, porque ela está escutando nas aparições de Maria o convite a respeito do paraíso, então ela quer saber como ela faz para amar essa sétima dimensão. Então, você, para amar a sétima dimensão, você precisa ir se desapegando de tudo aquilo que te atrai na terceira dimensão. Isto não quer dizer que você fique indiferente aqui na terceira dimensão, mas você não precisa ficar indiferente, mas você pode ficar trabalhada, se trabalhar, no sentido de que a terceira dimensão não te atraia tanto. E aí, se você muda de interesse, se você cuida dessa transformação, acontece uma química dentro de você, uma química oculta. E dentro dessa química oculta vai começar a surgir na sua consciência o interesse pelas outras dimensões. E à medida que surge esse interesse na sua consciência pelas outras dimensões, essas outras dimensões começam a responder. E aqui, esta mesma pessoa tem um filho de 32 anos que está com muitos transtornos, inclusive transtornos bipolares, e ela está com isso, se sentindo muito, está sofrendo muito com isso e às vezes tem muita necessidade de chorar, coisa que antes ela não fazia. Bem, não vamos conversar a respeito da sua necessidade de chorar, porque a sua necessidade de chorar pode ser um bom sinal, não é? Pode ser um bom sinal do seu nível de consciência. Mas você, em vez de se preocupar, porque lhe vem vontade de chorar pela situação de seu filho, você, à medida que chora, ofereça esse sofrimento para equilibrar o sofrimento daqueles que sofrem mais do que você. Porque deve haver gente neste mundo que sofre mais do que você, sem dúvida alguma, não é? Basta olhar para o Oriente Médio neste momento. Então, você, se tem um filho bipolar, se você chora por isso, ofereça esse sofrimento. Ofereça esse sofrimento para alívio do sofrimento de outros irmãos seus. E mude de ideia sobre o sofrimento, sabe? Mude de ideia sobre isso. O sofrimento, quando ele não é buscado, mas quando o sofrimento chega sempre para nos purificar. Então você mude a ideia sobre o sofrimento. Sofrimento não é algo que chegue só para te fazer sofrer. O sofrimento é algo
que te purifica. Então, o sofrimento neste planeta, na sua superfície, faz parte da nossa escola de purificação. Na nossa escola de purificação. E há tipos de sofrimento que nos purificam mais rapidamente. E quando nós somos purificados rapidamente, acontece uma química dentro de nós que nós vamos nos sentindo libertos. Então, certos sofrimentos muito fortes, em princípio, nos deixam muito concentrados na dor. Mas se esse sofrimento chega num certo limite, você começa a experimentar a sensação de estar sendo liberto. Liberto de alguma coisa. Mas isto você só encontra, bem naturalmente, enquanto sofre, por alguma razão. De forma que o sofrimento não é só uma coisa negativa e que a gente busca mitigar. O sofrimento, por mais que você cuide de sofrer menos, sofrimento deve ser reconhecido como uma escola na qual a gente vai aprender algumas coisas. E aqui uma pessoa conheceu uma outra que não queria mais frequentar o seu núcleo religioso e que não queria mais comungar. E ela, como tinha bastante relação com ele, não é? Disse que por que ele não queria comungar? Ele disse que não queria comungar porque ele não acreditava mais naquelas pessoas com as quais ele estava se confessando. Porque é da lei religiosa em certos núcleos, não? Que a gente precisa confessar antes de comungar. E a dificuldade dele era o confessor, porque ele teve algumas experiências e deixou de acreditar naqueles que eram seus confessores. Então ela entregou isso ao seu coração, perguntou como poderia ajudá-lo. E lhe veio uma ideia. E ela disse a ele: se você não crê mais nos seus confessores, você se confesse diretamente com Deus. Se confesse diretamente com Deus. E se você conseguir se abrir completamente diante de Deus que te criou, ou diante do seu ser superior, ou diante do seu espírito, se você se considera confessado realmente, você pode sim comungar. E ele experimentou fazer esta experiência e parece que em seguida fez uma das suas melhores comunhões, depois de ter se confessado diretamente a algo superior. E ela está na dúvida, por isso que ela nos escreveu, e ela está na dúvida se o aconselhou corretamente. Bem, o que nós podemos dizer, além de que se o resultado foi bom e se ele resolveu o problema, que para ele estava certo, bem, eu acho que o mais seguro mesmo é você se confessar com o alto, você se confessar com aquele que te criou, ou com aquilo que te criou. Ou você se confessa com Deus diretamente, e você vai se abrir muito mais, e isto eu acredito que esteja correto. E aqui, uma pessoa que está muito fiel aos exercícios espirituais que tem recebido, ela disse que tem orado as 1500 contas na Maratona da Divina Misericórdia e que numa dessas maratonas em que ela fez isso com mais honestidade e com mais realidade, ela teve um sonho. E nesse sonho, ela estava em um campo aberto. E havia alguns animais, entre eles os animais que ela tem em casa, que ela, no sonho estavam com ela. Porém, a uns 3 metros de distância dela, havia uma imensa serpente enrolada. E essa serpente era muito grande, e no sonho
tinha um tamanho bastante desproporcional com respeito às outras serpentes. E essa serpente, no sonho, olhava firmemente para ela, que estava assim a 3 metros. E ela sentiu que o olhar da serpente a desafiava. Então ela pensou, mas se ela vier em minha direção, o que eu vou fazer? E ela foi como se recebesse uma impressão de que devia se manter calma, de manter-se calma e imóvel. Evidentemente, neste sonho, a serpente representava ou simbolizava as forças do mal, as forças negativas que tomaram aquela forma. E ela então, que sabia de tudo isso, porque é uma pessoa que tem essa preparação, decidiu se deitar no chão e aguardar. Então, no sonho, ela teve a seguinte experiência. Ela ficou completamente imóvel, em todos os sentidos. Inclusive parou de ter formas, pensamentos sobre aquela serpente. Então começou a sentir que a serpente começou a se deslizar e vir na direção dela. E ela continuou imóvel. Teve como que uma ordem no sonho para se continuar imóvel. E aí a serpente deslizou, começou a caminhar sobre o corpo dela, mas ela não sentia o peso da serpente. Era como se a serpente flutuasse sobre ela. A serpente foi até o seu ombro esquerdo e ela se mantendo impassível no sonho. Contornou a sua cabeça, depois desceu pelo braço e a serpente foi embora. Esse foi o sonho dela. Foi o sonho dela e ela então aí levantou-se e foi para outro lugar. E ela ficou muito grata quando teve esse sonho. Então, e ela está contando isso e perguntando em que lei que isso está baseado. Como é que ela pode ter este sonho? Que lei é essa? Bem, uma das leis é que nós não devemos atacar o mal. E você ficou impassível diante dessa serpente. O mal não é para ser acolhido, mas o mal não é para ser provocado. E diante do mal, o verdadeiro comportamento foi aquele que você no sonho teve. Foi de ficar absolutamente neutra, como se você fosse insensível. Você não estava insensível, porque a serpente caminhava pelo seu corpo e você sentia. Então, você aprendeu que assim como o mal vem, ele passa. Se você está neutra diante dele. É um sonho muito instrutivo e que poderá ajudar muitas pessoas a se fortalecerem um pouco. E aqui uma pessoa tem algumas perguntas. O que significa a passagem bíblica aonde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim? Olhe, Jesus, o cristianismo, os cristãos, isto não tem nada a ver com o que foi Jesus e com aquilo que era a realidade. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isto queria dizer que ele tinha realizado em si o plano evolutivo que prevê o que deve chegar a ser um homem. Como havia um plano, há um plano evolutivo, há um arquétipo
para o que deve ser um homem, o que deve ser um membro desta humanidade. E por isso, lá nos evangelhos, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isto é, ele chegou à realização daquilo que seria o plano para um homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que está previsto que um homem pode chegar a ser, ele foi. Então, vê-se que isto é algo que ou você sente no seu coração, ou não tem discussão teológica sobre isso, né? Agora, com respeito à Bíblia, você está perguntando sobre outras passagens da Bíblia. Veja, a Bíblia é um livro que é um texto que foi muito traduzido, muito editado, não é? E na Bíblia, o mais seguro é você buscar a perceber a essência do que está sendo dito ali. E deixar as aparências, deixar a coisa formal. Você busca a essência daquilo ali. E buscando a essência, você vai perceber alguma coisa. Mas é preciso que a Bíblia não seja para você uma coisa infalível. Porque a Bíblia foi traduzida, a Bíblia foi composta por homens, não? Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida é uma coisa muito íntima, muito interna, que quer dizer que um homem em um corpo físico, um ser em um corpo físico, pode chegar a ser aquilo que o arquétipo indicaria para todos nós. Isto é muito importante, então. Agora, como conciliar o livre-arbítrio, ela mesma pergunta, com a onipotência de Deus, com a onipotência da criação? Se a criação é onipotente, como é que nós podemos ter livre-arbítrio? Como podemos fazer o que quisermos? Sim, a criação é onipotente e deu o livre-arbítrio para nós porque quis, porque deve estar fazendo alguma experiência conosco, não? Ou o universo deve estar fazendo alguma experiência com esta humanidade, a única que tem o livre-arbítrio. Porque nenhuma humanidade, nenhuma outra humanidade mais avançada tem livre-arbítrio, porque o ideal de uma humanidade evoluída é seguir a lei. O ideal da humanidade evoluída é saber qual é a lei que ela deve ser, qual é a lei que ela deve viver e seguir, e não o livre-arbítrio. Livre-arbítrio foi um pedido que esta humanidade fez logo no começo e que o Criador está fazendo uma experiência nesta direção em que a humanidade pediu. Então, no fundo, o universo, a criação está fazendo uma experiência conosco, com esta humanidade, para ver, não é, no que isto vai dar e qual vai ser o resultado disto. Então, a criação continua a ser onipotente, a criação faz o que ela quer, mas acontece que, neste sentido, o que ela quer é que a gente possa escolher para aprender através da experiência. E talvez, por causa do livre-arbítrio instalado, talvez seja por isso que a Terra, como planeta, até hoje é uma escola também através do sofrimento. E uma pessoa está dizendo que recebeu a imagem da peregrina em sua casa e que este ano ela precisou vender a casa e morar em outro local. E ela está perguntando se com a mudança, se ela perdeu a proteção desta peregrina Nossa Senhora, porque mudou de casa. Não. Um ser divino ou um ser evoluído que imprima a sua energia em algum lugar desta Terra, aquela energia atua
sobre esta terra. Então, se você levou esta imagem peregrina para sua casa, e se você sentiu que aquela imagem deixou na sua casa algo impresso, e se depois você teve que mudar de casa, aquela energia ficou ali enquanto ela era reconhecida, enquanto havia devoção por ela, enquanto você tinha devoção por aquilo que sentia dentro da sua casa. Porque isso é um assunto de devoção, devoção com as coisas divinas. Então, ela deixou energia ali. Enquanto houver ali dentro pessoas devotas, aquela energia vai sendo alimentada. Agora, a devoção sincera vai alimentando aquela energia. E essa energia vai se dissolvendo a partir do momento em que não é mais reconhecida, não é mais sentida, não é mais percebida. Isso é a magnetização desses seres divinos nos locais por onde passam, ou nos lugares aonde emitem estas vibrações. E uma pessoa está pedindo se nós podemos aprofundar um pouco essas duas aspirações da alma. Porque a pessoa sabe que as nossas almas aspiram a fazer uma entrega cada vez maior e aspiram a se converter. Ela aprendeu isso, acredita nisso e acha que a sua alma está querendo estar mais entregue e estar mais convertida. A entrega, a alma quer se entregar cada vez mais, porque a alma é a alma que já sabe que é a entrega que produz mudanças no seu ser. E a conversão é aquilo que muda radicalmente a direção das suas tendências naturais. Nós, como personalidades, comumente, podemos não saber disso. Podemos não saber o valor da entrega da alma e o valor da conversão da alma. Mas a alma que deseja isso, ela já sabe, porque ela já sente, ela já percebeu. E para uma alma que está no caminho, e para uma alma que já sentiu a atração do espírito, a entrega e a conversão é aquilo que ela mais quer. E é nesse trabalho que ela gostaria de se aperfeiçoar. Agora, nem sempre a nossa alma já chegou no ponto de estar trabalhando mais profundamente a entrega e a conversão. Mas se a alma já está trabalhando isso até um certo ponto, você, como personalidade, comumente vai sentir, vai perceber. Então, se você colaborar com isso, você vai concretizar este processo. Porque à medida que sua alma for se entregando mais para o espírito e for se convertendo mais para as coisas do alto e não para as coisas aqui da terra, isto vai refletindo na sua mente, vai refletindo na sua personalidade. E aí você vai poder colaborar com isso. E se você já sente um princípio de necessidade de entregar-se e um princípio de necessidade de se converter completamente, alimente esse princípio, porque isto vai ser a sua maior alegria se você perceber que isso está acontecendo em você. Uma pessoa está perguntando: como poderemos viver na prática o mandamento de amar os inimigos e, ao mesmo tempo, desejar não mais conviver com as pessoas que nos fazem mal? Bem, veja. Quando você ama de verdade, o amor resolve tudo, o amor resolve qualquer coisa. De forma, se você chega a se trabalhar para amar o inimigo, para você amar aquilo
que quer te prejudicar, você não tem mais ideia nenhuma a não ser amar aquilo. Se está amando mesmo. Porque é o fato de você amar o inimigo é que vai resolver todos esses problemas que a sua mente está apresentando. Porque você está perguntando se como é que eu faço para me controlar depois, e se eu cuido de amar, se assistir o que acontece, como acontece com os demais. Enfim, quando você ama o seu inimigo de verdade, esse amor vai resolver todos os outros problemas. Esse amor vai resolver todas as questões da sua mente. A mente em si, a mente cria muitos problemas, mas a mente resolve poucos problemas. Então, tudo aquilo que aparece na sua mente e que você não consegue resolver, você experimente amar. Porque o amor resolve qualquer coisa. Isto é uma experiência que muitos iniciados têm, que o amor resolve qualquer coisa. Há vários tipos de amor, há vários graus de amor, não o amor desta terra de superfície, mas há muitos graus de amor. Amor universal, amor cósmico, amor espiritual, há muitos graus de amor. E quando você se propõe, se dispõe a amar os inimigos, este amor universal vem ao seu encontro. E através do amor universal você consegue amar os inimigos. Porque os seus inimigos fazem parte da criação universal. Então é o amor universal que vem em seu auxílio. Amar o inimigo, isso não nasceu de você. Isso é muito difícil que possa acontecer na sua mente. Mas se você aceita esse desafio, se você resolve amar seu inimigo, é o amor universal que vem em seu auxílio e faz isto em você. Então você não tenha preocupação do que acontece a partir daí. Bem, aqui hoje nós vamos encerrar por hoje e o nosso próximo programa será, se Deus quiser, no dia 26 de outubro, às 20 horas, que é a última segunda-feira de outubro. E esperemos que em outubro não haja esses problemas de internet, que a gente tenha trocado de provedor. Quem sabe se a gente vai tomar alguma providência para que da nossa parte isso não aconteça mais. Agora, isso está entregue ao universo, como nós todos estamos entregues ao universo. Então, até o dia 26 de outubro, às 20 horas, se Deus quiser. E continue mandando suas perguntas, porque eu sei que há muitas pessoas que estão coligadas conosco e muitas coisas nós temos respondido por carta, muitas coisas pela internet e temos o sinal no nosso coração que devemos prosseguir. Então vocês continuem enviando essas perguntas, que parece que isto vai continuar. Nós vamos encontrar um outro provedor. Muito obrigado, viu?